Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Vocês já ouviram falar da Rádio Fantasma UVB-76 da Rússia? Se sua resposta for não, então vem com a gente que vamos contar tudo para você. Mas antes de falarmos da Rádio Fantasma Russa, já deixa seu like aqui no nosso primeiro vídeo do canal Acredite Se Quiser Mistérios World. E se inscreva desde agora, é de graça e você não vai pagar nada. E juntos vamos construirmos a nossa história. E não se esqueça de ativar o sininho, porque assim você irá receber notificações do YouTube quando sair novos vídeos. Beleza? Dito isso, bora pro vídeo. A Rádio UVB-76, conhecida como The Buzzer, é uma das estações mais misteriosas do mundo. Suas transmissões foram detectadas pela primeira vez entre 1973 e 1976, com registros confirmados a partir de 1982. E acredita-se que tenha sido criada na União Soviética como parte de um sistema de comunicação militar. Muitos acreditam que foi desenvolvida para transmitir mensagens criptografadas a unidades militares ou de inteligência, visando garantir comunicação confiável em crises globais. Não há informações definitivas sobre quem a criou, mas muitos acham que seja controlada por estruturas militares russas, embora isso não esteja confirmado. Seu apelido de Rádio Fantasma foi originado por muitos fatores estranhos, mas que hoje até se tornam compreensíveis e lógicos. Mas imagina naquela época uma rádio no meio do nada, tocando ruídos e nomes aleatórios, sem ter nenhum operador interno ou apresentador. Era difícil acreditar que uma emissora de rádio nessa época poderia ser operada à distância. Ainda mais quando se escutava isso aqui. Николай, Женя, Татьяна, Иван. Николай, Женя, Татьяна, Иван. 89 905. Борис, Леонид, Елена, Федор, Ольга, Павел, Ульяна, Федор. 40 97 55 73. Bizarro. Se esses nomes aleatórios já não fossem o bastante, a UVB-76 ficou mais de 4 décadas transmitindo esses zumbidos. E de vez em quando alguém cantava ao fundo, veja. Mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial e a extinção da União Soviética, a rádio UVB-76 existe até hoje na frequência 4.625 kHz, sendo essa a sua frequência principal, mas também pode transmitir em 6.998 kHz, além de ter usado outras frequências ocasionalmente, como 4.585, 4.666, 4.712, 4.753 e 9.250 kHz. Mesmo sendo considerado uma rádio, entre aspas, abandonada, muitos curiosos conseguem sintonizar na UVB-76.
Eu estou usando um simples rádio, um Texan PL660, conectado aqui na frequência de 4625 em USB. Apenas 3 perguntas. Se realmente a rádio UVB-76 fosse de fins militares, por que diabos? Qualquer pessoa pode sintonizar em qualquer lugar do mundo. A segunda pergunta. Ela foi criada na Segunda Guerra Mundial pela extinta União Soviética, porque está no ar até hoje. Se fosse realmente para fins militares com códigos Morse ou criptografadas do governo russo, a ideia mais lógica não seria evitar que seus inimigos te ouvissem. Porque uma coisa é eu e você, ou seu vizinho tentar codificar os códigos, outra coisa é os seus inimigos militares. Mesmo essa questão militar sendo a teoria mais lógica, ela teve ainda mais força após alguns meses atrás, quando a rádio voltou com alguns bips diferentes. Sendo assim, vários criadores de conteúdos e a galera mais nova associaram o óbvio com o lógico, a Rússia em guerra com a Ucrânia e a rádio voltou a tocar? Só pode ser para fins militares. Mas o que poucos sabem é que ela nunca parou. O que ocorreu é que houve interrupções temporárias e mudanças em seu sinal, por exemplo. Em 10 de junho de 2010, o sinal parou abruptamente, mas retornou em seguida. Em 4 de janeiro de 2022, o tradicional som de buzina foi substituído por um tom novo. Mas o sinal antigo voltou em 27 de janeiro do mesmo ano. Além disso, todos os dias, entre 7 horas e 7h50 UTC, que o significado é Código Universal Coordenado. É um padrão de tempo primário usado mundialmente para sincronizar relógios e fusos horários, sem ajustes de verão. Baseado em relógios atômicos e na rotação da Terra, a transmissão da rádio UVB-76 é feita por um transmissor de reserva, devido a trabalhos de manutenção, e o sinal pode sofrer alterações. Mas ela nunca parou de transmitir desde a sua criação. Se tem alguma coisa que podemos concluir de tudo isso, é que se a emissora da UVB-76 passa de tempos em tempos por manutenção, então isso significa que o governo russo ainda a utiliza para alguma coisa. Pode ser para fins militares, mesmo não fazendo nenhum sentido, ou para atrair curiosos no mundo todo, como se fosse algo histórico e memorável da extinta União Soviética, como se fosse algo turístico mesmo, sem poder visitá-la. Porque não existe nenhuma explicação para uma emissora de rádio criada na Segunda Guerra Mundial estar ao vivo até nos dias de hoje, sem tocar uma música. Além de ruídos, números aleatórios e nomes desconhecidos, sem contar que qualquer um pode acessá-la. São muitas perguntas, onde as respostas se tornam teorias sem provas ou conclusões. Os assuntos mais recentes sobre a rádio foi em 11 de dezembro de 2024. Ela realizou a transmissão, entre aspas, mais falada da sua história, com 24 mensagens enviadas entre as 9 horas e 9 minutos da manhã e às 17 horas e 14 minutos da tarde, no horário de Moscou. Além de números e nomes russos, foram mencionadas palavras incomuns, como, por exemplo, azbuka, bilhard e guirena, que é um termo religioso. Também foi citado combinações sem sentido, que foi Oniro, Rust, Eve to Zort e Yuck, deixando todos os curiosos da UVB-76 com pulga atrás da orelha. Outro fato mais recente foi em 6 de outubro de 2025. A emissora transmitiu o código que está aí na tela para vocês, mas claro que eu não vou me arriscar a falar a tradução dele. Alguns observadores apontaram semelhanças com transmissões de fevereiro de 2022 e com o míssil hipersônico russo chamado Orishnik, que pode atingir mais de um Mach-10 e é considerado difícil de interceptar. Além disso, é importante destacar que o nome UVB-76
Na verdade, é uma transcrição incorreta. A estação se identificou como UZB-76 até pelo menos em 2010. E desde dezembro de 2020, ela usa principalmente o chamamento de NZ-HTI, que no caso são as iniciais dos nomes. Nikolai Zenia, a Tatiana e, por último, Ivan. Se vocês se lembram bem, são os mesmos nomes que foram transmitidos na Segunda Guerra Mundial. Николай, Женя, Татьяна, Иван. Николай, Женя, Татьяна, Иван. Eu acho que não deve ser muito confortável dormir em dia de chuva. Ouvindo a programação da Rádio VB76, eu é que não tenho coragem. Mas o fato é que passa meses, anos e décadas e a UVB76 sempre estará lá, seja lá qual for o motivo ou para que fins levará. Muitos têm diagnósticos plausíveis, mas sem nenhuma prova sequer, criando assim teorias em cima de teorias. Algumas mais lógicas, como a dos militares, por exemplo, mas que não faz nenhum sentido e que não há comprovação. Na minha humilde opinião, a Rússia mantém ainda a estação da UVB como se fosse a Disney ou a Torre Eiffel. Ou seja, a UVB pode ser uma mera estação de rádio abandonada para alguns, mas ali conta história onde um dia o seu povo já extinto mandou astronautas para o espaço, um povo que deu seu sangue mesmo que para o mal. Mais que para a Rússia, é um marco histórico, é um local de história e teorias, que traz a curiosidade do mundo todo. Para alguns, seu nome é Rádio do Apocalipse, para outros, é a Rádio Fantasma. Independente qual nome você a chame, o fato é que a Rádio VB76, para a Rússia, chama-se A Minha História.